nações merecem. E Deus, ele foi justo quando enviou cada julgamento sobre a terra. Eu disse que quando Deus havia enviado o general Tito, isto era justo. Quando o sangue jorrou pelas ruas de Jerusalém, aquilo era justo. Todo mundo está de acordo que Deus enviou aquilo e aquilo era justo. Quando Deus enviou também o julgamento para os judeus na Segunda Guerra Mundial por meio de Adolf Hitler, Stalin, Mussolini, onde milhões de judeus foram perseguidos e mortos no centro de concentração, nas câmaras de gases, mortos de fome. Isto para cumprir uma parte da profecia ou da maldição, quando os judeus estavam lá gritando: crucifiquem Jesus e solte Barrabás, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quando Pilatos, ele lava as suas mãos de forma simbólica para dizer que estava livre do sangue de Jesus, e os judeus gritavam: crucifiquem-o e que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Sobre nós foi o tempo do general Tito, e sobre os nossos filhos se cumpre no tempo de Hitler, Stalin, Mussolini, na Segunda Guerra Mundial. E como eu estava dizendo, um detalhe aí, que não era as prostitutas que gritavam para crucificar Jesus, não eram os políticos lá que queriam crucificar Jesus, não eram os ladrões, os bêbados, os drogados, não eram os bandidos que queriam a crucificação de Jesus, mas quem queria a crucificação de Jesus era os religiosos, lá chamados de fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios, zelotes, que aqui são chamados de católicos, protestantes, evangélicos, brahmanistas. E pelo o repetir da história, nós sabemos que se Jesus Cristo retornasse hoje na Terra, não seria as prostitutas que o mataria novamente, não seriam os ladrões, não seriam os bandidos, mas quem mataria Jesus novamente seria novamente os religiosos da Terra, que hoje tem outros nomes: católicos, protestantes, evangélicos e brahmanistas. Isto é o que ia acontecer. O mesmo que os fariseus e saduceus fizeram no tempo de Jesus é o que as nações da terra hoje estão fazendo. O que eu estou tentando dizer, vou resumir para dizer, que se Deus foi justo para punir as civilizações do tempo dos faraós, se Deus foi justo para punir as civilizações maias, astecas, as incas, se Deus foi justo quando expulsou Adão e Eva do jardim, se Deus foi justo quando puniu os 450 profetas de Baal por meio do profeta Elias, quando Deus pronunciava tal seca sobre a terra, tal fome sobre a terra, se Deus foi justo quando ele enviou os seus filhos para ser escravos no Egito por 430 anos, se Deus foi justo quando permitiu que Israel fosse deportados para ser cativos na Babilônia, se Deus foi justo para permitir que o general Tito invadisse Jerusalém e Hitler massacrasse os judeus, você não pode dizer que agora Deus está sendo injusto. Assim como as nações antes de nós, melhor, as gerações antes de nós, mereciam cada julgamento que Deus enviou sobre a terra, da mesma forma é isso. E como disse no começo, eu penso que na balança de Deus, esta geração é mais culpada. Essa geração de hoje pesa mais do que a geração do tempo de Sodoma e Gomorra, do tempo do Egito. Agora, o que nós vemos é uma falta de compreensão para o que é Deus e o que não é Deus. As pessoas chamam as igrejas de casa de Deus, as pessoas chamam os homens dessas igrejas de homens de Deus, e eles não sabem que um terreiro de macumba, onde trabalha um pai de santo, aos olhos de Deus tem mais santidade, tem mais moral do que uma igreja. Enquanto que um pai de santo, um terreiro de macumba, não profana coisas sagradas. Eu nunca fui a um terreiro de macumba, mas eu tenho informações de pessoas que já foram. E as pessoas dizem que lá o pai de santo não usa o nome de Jesus Cristo. Lá o pai de santo não diz que o Espírito Santo desceu nele. Lá o pai de santo não lê a Bíblia. Ele não prega a sua teologia da Bíblia para as pessoas. O que eu quero dizer é que um pai de santo não profana coisa sagrada.
ele tem o nome de suas entidades, pode chamar de Uxu, de Pombagira, de Pedra Preta, e eles têm os nomes para as suas entidades, mas eles não dizem que é Jesus Cristo. Enquanto que as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas não têm nenhum respeito pelas coisas sagradas. Veja que esse pai de santo, ele pode respeitar. Eu sei que a macumbaria é do diabo, eu sei que um terreiro de macumba, um pai de santo, um candomblé, um vodú, eu sei que essas coisas é do diabo, assim como a maçonaria. O que eu estou dizendo é que estes homens, eles respeitam coisas sagradas. Mas um pastor de igreja, ele não consegue respeitar o sagrado. Ele diz que os espíritos que operam em sua igreja é o Espírito Santo, sendo que é demônio de sedução. Eles dizem que o espírito que opera lá é Jesus Cristo, sendo que é demônio de sedução. Eles leem a Bíblia para os seus ouvintes, eles pregam a Bíblia, eles cospem para o povo a teologia, e eles profanam as coisas sagradas, e por isso uma igreja é mais pesada do que um terreiro de macumba. A ponto de nós termos a consciência. Eu sei que as pessoas podem não concordar com isso, mas nós sabemos que hoje um ladrão, uma prostituta, um bêbado, um drogado na sarjeta tem mais moral, mais santidade diante de Deus do que um pastor de igreja. Ele não tem aos olhos dos homens. Um drogado, uma prostituta, um bêbado, um ladrão, ele não tem moral diante dos homens. Mas aos olhos de Deus, ele tem mais santidade do que um pastor de igreja. Enquanto que essa prostituta, esse bêbado, esse drogado faz mal a si mesmo. Mas e os pastores seduz, engana as almas e depois envia para o inferno. Eu vou terminar aqui para dizer que todas as nações da terra, sem exceção, por causa dos seus pecados, por causa de suas religiões e suas igrejas, por causa do apoio, do patrocínio, do pecado e das igrejas, é que todas as nações da terra mereciam essa doença, essa pandemia como o coronavírus. Realmente, Deus abençoe o nosso pastor Deltamar do Brasil, que poderá retornar para dar as suas últimas palavras a respeito deste tema que nós preparamos, estamos a esmiuçar aqui, estamos a desenvolver, a fim com que o mundo inteiro compreenda se as nações mereciam esta pandemia, a qual o profeta Cacô Filipe disse que, dado que vocês estão no tempo das bombas nucleares, arma nuclear, então Deus, ele mesmo, também enviou uma doença nuclear. Amados companheiros de terra, isto é um tema pertinente, é um tema capital, é um tema a qual você não deves usar as tuas convicções ou as doutrinas da tua igreja, mas é um tema que você deve acompanhar, ser como uma criança, assim como Jesus de Nazaré, quando ele estava lá ministrando, quando tentava explicar aos fariseus, aos saduceus, aos helenitas, e eles não compreendiam do que Jesus de Nazaré dizia, porque eles tinham conhecimento, de que eles acreditavam ter conhecimento, e aquilo o diabo fez-lhes acreditar que o facto deles terem aquele conhecimento, eles estavam na vontade de Deus. Jesus disse-lhes em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 3, chamou as crianças e mostrou aos fariseus, e exemplificando, dizendo-os: se não se tornardes como essas crianças, verdadeiramente não entrarás no reino dos céus. É realmente evidente, se você não fores como uma criança em poder beber destas boas novas que nós estamos aqui transmitindo a você, se você não fores humilde de coração e mente, para poder ouvir e, no final de tudo, tirares as tuas próprias conclusões, verdadeiramente não poderás compreender. Mas eu peço, por amor de Deus, que possas compreender do que nós estamos aqui a tratar, se as nações da Terra realmente não mereciam esta terrível pandemia, o coronavírus, a qual colocou todas as nações em confinamento. Amados companheiros de terra, vejamos muito bem. Hoje na Terra, as pessoas creem que
por ele ir numa igreja católica, ou ir em uma igreja protestante, ou ir em uma igreja branamista, ou ir em uma igreja evangélica, pentecostal, assim em diante, e ele obedecer tudo quanto lá ensinam, ele guardar todos aqueles mandamentos, todas aquelas doutrinas daquela religião, ele poderá ser salvo por Deus. Jesus Cristo poderá lhe salvar. Você não vê a maneira que os líderes religiosos deturparam a verdade, mereciam e merecem o coronavírus e doenças mais terríveis que o coronavírus. A Bíblia Sagrada, a João Ferreira de Almeida, que os católicos usam, que os protestantes usam, a Toby, que os católicos usam, a tradução Novo Mundo, que as testemunhas de Jeová usam, a linguagem de hoje, que os evangélicos usam, a tradução da mulher, a King James, e tantas outras versões da Bíblia, pelas falsas versões da Bíblia que vocês têm. Ela, vocês lendo, quando vocês veem Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu, são mesmo nomes de igrejas. São nomes de religiões. Quando vocês leem a Bíblia, vocês compreendem que para se seguir Deus, ou para se estar na vontade de Deus, você deve ser membro de uma religião. Você deve ser membro de uma igreja de caráter evangélico, ou pentecostal, ou batista, ou presbiteriana, ou anglicana. Mas o que vocês fazem com a Bíblia em vossas mãos? Como pessoas, tendo a Bíblia em suas mãos, em sua posse, vendo que Jesus foi crucificado pelos fariseus, os saduceus, os eremitas, e estes mesmos fariseus não eram leão, não eram cães, não eram leopardo, não eram galinhas, não eram aves, mas eram pessoas, eram religiosos, que por sua vez tinham convicções nos livros dos profetas que morreram antes dele. Mesmo você vendo pela história que Jesus foi crucificado por eles, que Jesus não foi crucificado por fazer milagres. Jesus não foi crucificado por fazer aquilo acolá. Mas por que razão Jesus foi crucificado? Você mesmo vê pela Bíblia que ele foi crucificado por causa da palavra. A palavra na boca de Jesus era o Messias. Era coisa de Satanás. Em João 8, ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Abraão se alegrou com a minha vinda. E eles disseram-lhe: você não tem 50 anos? Dizes que viste nosso pai Abraão? Oh, amados companheiros de terra, pela história, eu compreendi que todo aquele que todos combatem, aquele que os religiosos combatem, é este que está com as palavras de vida eterna. Jesus foi combatido. Hoje, se alguém rejeita, é por causa de quê? É pela palavra de Deus na sua boca. Todos os profetas de Deus foram rejeitados pela palavra. No princípio é a palavra. Um verdadeiro profeta não vem com milagres e prodígios. Um verdadeiro profeta vem com a palavra de Deus na sua boca. Ele traz a palavra aos filhos de Deus. Os filhos de Deus criam um profeta por causa da palavra. E os filhos do diabo rejeitam este mesmo profeta por causa da palavra, dizendo que a palavra deste homem é heresia.
A palavra deste homem é contra isto, é contra aquilo. Para os judeus, os fariseus, os saduceus, os religiosos do tempo de Jesus de Nazaré era um herético. Ele ia contra os escritos que ele tinha. Todos os profetas, segundo os religiosos, sempre estão contra os escritos. Qual dos profetas diante dos religiosos não estava contra os escritos que eles tinham? Hoje, qual é o homem? Qual é o profeta na terra que o mundo vê que está contra os escritos que vocês hoje têm, que nós hoje temos, que é a Bíblia? Quem é? É este que está com as palavras de vida eterna. Isaías foi cortado em pedaços. Jeremias foi lançado num poço. Mas quais são aqueles que mataram Isaías? Quais são aqueles que mataram Jeremias? Se você lá tivesses, qual seria a tua posição? Qual é a prova hoje que você pode dizer a Deus de que se tivesses no tempo de Jesus de Nazaré, não irias crucificá-lo? Qual é a prova? Enquanto você é um evangélico, és um protestante, és um branamista, és um católico, és mesmo de uma igreja ou de uma religião. A tua religião ou está dentro do cristianismo, a tua igreja ou está dentro da religião cristã, que é o cristianismo, ou judaica, ou hinduísmo, ou budismo, ou georgismo, ou shintoísmo, ou qual. Mas em que tempo Deus conduziu o seu povo para uma religião? Em que tempo os filhos de Deus foram membros de uma religião para ser a vontade de Deus? É por causa de vocês não compreenderem isso que Deus está a chicotear a terra pelo coronavírus. Vocês merecem. Nós merecemos. Esta geração merece mais que coronavírus. E que o Felipe disse. Sabe muito bem. Se os cientistas, esses médicos doutores descobrirem a cura do coronavírus, em um certo tempo, no tempo por Deus, Deus levantará uma doença mais terrível, terribilíssima do que o coronavírus. Uma doença maior, pior que o coronavírus, um dia ou outro assolará a terra. Enquanto vocês não compreenderem que a razão e o propósito do coronavírus, o motivo do coronavírus é por causa das igrejas e do pecado. As nações fizeram do pecado uma cultura. Você veja esses músicos nas nações, mulheres despidas, estando no palco, corrompendo a juventude, e o mundo não diz nada. Os presidentes das nações não dizem nada, porque aquilo não está em jogo o seu mandato. Cantoras cantando nuas, seminuas, diante do público. Pastores pregando imaginações e mentiras. Mas o mundo todo chama estes homens de Deus. Pastor promete aos seus fiéis. Faz isso, faz aquilo, dá este propósito. A tua vida vai mudar, a tua vida vai ser aquilo. As pessoas fazem. A vida não muda. Esses pastores não são aprisionados. Estão a aprisionar gatunos de telemóveis. Estão a aprisionar gatunos de galinha. Oh, misericórdia para esta geração. Esta geração merece mais que o coronavírus. Amado companheiro de terra, a força de acreditar-se na mentira, a mentira terminou por se tornar uma verdade na vida
dos habitantes desta geração. Homens com brincos no nariz, na orelha, homens com piercing, homens com brincos na língua, vejam mulheres com brincos na língua, homem casando com homem igual, mulher casando. A legalização do homossexualismo nas nações. Angola, no ano passado, legalizou a homossexualidade. Como não merece mais que coronavírus? Como é possível homem casar com homem, mulher casar com mulher e ninguém diz nada? As igrejas não dizem nada, porque aquilo não está em jogo o seu ganha-pão. Oh, amados companheiros da terra, o coronavírus é um chicote de Deus por causa das igrejas e dos pastores. Você vê, em cada final do ano, os líderes religiosos roubam povo, mas os presidentes das nações não dizem nada. Como não merecem mais que o coronavírus? Líderes religiosos criam envelopes, criam propósitos. Olha, dá isto, daquilo, dá X reais, dá X dólar, dá X euro, dá X kwanza. A tua vida vai mudar. O ano tal será um grande ano. Você terá isso, terá aquilo. As pessoas fazem este propósito, mas as suas vidas continuam pior. E o governo não aprisiona tais homens que estão enganando o seu povo. Como não mereciam coronavírus? O coronavírus é um chicote de Deus para esta geração. Para que esta geração que estava atrapalhada em comer, com dinheiro, com tudo, e eram surdos a Cacô Filipe, tenham também a oportunidade em ouvir sobre Cacô Filipe, lerem, assistirem os seus vídeos, a fim com que tiressem as suas próprias conclusões. Ou uma geração em que os homens como mulher colocando a sua língua no sexo do seu cônjuge. Homens aproximando as suas mulheres em estado de menstruação. Oh, que geração perversa é esta? Como as nações não mereciam mais que o coronavírus? Homens aproximam as suas mulheres mais de 3 vezes na semana. Enquanto Cacô Filipe condenou isto, que isto é abominável, é pecado. Pastores de igrejas têm vídeos impuros nos seus telemóveis, nos seus computadores. Pastores violam fiéis. Pastores com amantes nas igrejas. Pastores que pregam pela sua barriga. Pastores que pregam por dinheiro, usando o nome de Jesus Cristo e a Bíblia como seu ganha-pão. Oh, o nome de Jesus Cristo hoje é um capital iniciado. Abrir a igreja é como abrir uma empresa. Mas as nações, os presidentes das nações, não dizem nada. Eles estão em paz, porque na véspera das eleições, eles poderão ir nestas mesmas igrejas e onde eles vão poder arrecadar os seus votos. Como esta geração não merecia o coronavírus? Amado companheiro de terra, nós estamos aqui a fim de esmiuçar este belo tema, a fim de explicar-vos detalhadamente este tema, para que vocês compreendam que todas as nações da terra mereciam o coronavírus
e merecem mais que o coronavírus. Esta nação, esta geração, merece uma doença que se contamina a 10 quilômetros de distância. Porque é uma geração incrédula, perversa. O homem aproxima mais de 2 vezes numa noite a sua própria mulher. Isto é abominável. Como um homem vai aproximar a sua mulher mais de 2 vezes numa noite? Enquanto que o Filipe condena que só uma vez. Mulheres olham a nudez, o sexo do seu cônjuge, do seu marido. O marido olha a nudez da sua mulher. E depois começam a ter pensamentos impuros. Quando estão distantes, fora de casa, ficam a sonhar, a fazer relações sexuais. Sonhar a ver aquilo assim em diante. Pessoas viciadas na masturbação, derramando a sua semente no chão por nenhuma causa. Oh, amados companheiros de terra, saibam que esta geração merece o coronavírus. Esta geração merece mais que o coronavírus. Desde 2002, Caco Filipe, tendo pregado que ele é o único profeta de Deus sobre a terra e que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás e que todas as igrejas, todas as religiões da terra são purgatórios e redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno, vocês têm sido surdos à sua palavra. Mas o mundo está vivendo o cumprimento de uma profecia dada pelo profeta Filipe em 20 de outubro de 2002, que por causa do pecado, por causa das igrejas, Deus levantaria tal doença. E que o Filipe disse que no tempo desta doença as escolas fecharão. No tempo desta doença, as pessoas terão medo de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo por medo de ser contaminado pela doença. E que no tempo desta doença, as pessoas dirão: eu tenho medo de subir no metro, eu tenho medo de subir no ônibus, eu tenho medo de subir no autocarro, tenho medo de apanhar táxi, por medo de ser contaminado pela doença. Hoje o mundo está vivendo o cumprimento desta profecia. Mas foram surdos a esta palavra, a esta profecia, a este advertimento. Pastores aproximam suas mulheres por trás. Pastores colocam a sua boca na xuxa da sua mulher, no lugar do seu bebê. Não confessam publicamente diante da igreja. Ou enquanto que Deus instituiu a confissão pública através do seu profeta Caco Filipe. Hoje a confissão é pública. Se você pecar, se você fazer qualquer coisa, como Deus definiu isto no livro do profeta Caco Filipe, que é gratuito, está disponível no Play Store ou no App Store. Tu pode ir no Play Store ou no App Store, procura por Profeta Caco Filipe. Instala o aplicativo Profeta Caco Filipe, que está entre parênteses oficial, e clica na bandeira de Portugal. Você vai ver as bandeiras. A bandeira da França, bandeira da Inglaterra, bandeira da Espanha, bandeira de Portugal e 2 bandeiras do mundo. Clica na bandeira de Portugal para ter acesso a todas as pregações em português. Caco Filipe tem mais de 140 pregações escritas e em áudio. Ouça! Leia por você mesmo. Tire as suas próprias conclusões. Quem é este homem que desde 2002 tem desvelado que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás e que todas as igrejas são purgatórios e redes de Satanás para poder enviar as almas para o inferno? Quem é este homem que já sabia e profetizou os dias em que nós vivemos na terra? Leia por você mesmo, amado companheiro de terra. É por causa do pecado,
Nenhum membro destas igrejas, não importa qual seja a religião, seu cristianismo, hinduísmo, budismo, judaísmo, islão, xontaísmo, não importa qual é a religião, nenhum membro destas religiões, uma vez, Deus lhes perdoou os seus pecados. Porque eles nunca confessaram os seus pecados. Hoje, para receberes o perdão dos teus pecados, é somente confessando publicamente diante de todos. Hoje, se um homem comete pecado de adultério, como ele receberá o perdão de Deus? Deus revelou isso a Caco Filipe, dizendo que se um homem cometer pecado de adultério, este homem irá pedir perdão à sua mulher, este homem irá com uma testemunha na casa do marido a quem ele enganou. Chegando lá com aquela testemunha, lhe pedindo perdão. Compadre, companheiro, eu te peço perdão. Eu dormi com a tua mulher. Eu realmente te traí. Peço-te perdão. Recebendo perdão de quem ele enganou, que só assim que ele virá confessar publicamente diante de todo mundo. Todos os pastores das igrejas sabem que a confissão auricular vem do diabo. Eles sabem isto, mas por que têm usado a confissão auricular nas igrejas? Não a confissão pública que Deus instituiu através de Caco Filipe? Segundo o que Deus revelou a Caco Filipe, que para o perdão dos pecados a confissão deve ser pública. É o porquê? Porque estes pastores fazem coisas que não é boa em suas casas. Estes pastores têm dupla vida. Eles são políticos. Eles são membros de partidos políticos. Eles apoiam partidos políticos. Esses pastores têm vídeos impuros nos seus telemóveis. Têm imagens de pornografia nos seus telemóveis, nos seus computadores. Assistem filmes de sexo nos seus quartos. Esses pastores aproximam suas mulheres por trás como animais e não confessam publicamente. Esses pastores colocam a sua boca na xuxa mesmo das suas mulheres, lugar do seu bebê, do seu filho. Lugar do seu filho, ele coloca na boca dele mais velho. O mais velho. E depois colocou a sua boca na xuxa da sua mulher. Agora, por que não confessa publicamente se é um espírito mau que lhe induziu a fazer isso? É porque ele é um filho do diabo. Não confessam publicamente. Eles rejeitam a confissão pública. Na igreja, todo mundo lhes vê como santo. Todo mundo lhes vê como... Até os fiéis, dentro dessas igrejas que estão sendo enganados, quando cometem um erro, um pecado, vão aos pastores. E os pastores vão a quem? Os mesmos fiéis, e nós, pastores, é pecado. Você não deve ir contar os teus pecados ao teu pastor. O pecado é para você confessar publicamente, diante de todos. Mas os pastores, quando pecam, vão a quem? Os fiéis, como estão sendo enganados, pensando que para eles Deus lhes perdoa, vão aos pastores. Mas os pastores vão a quem? Você vê que esse coronavírus, os principais causadores, é as igrejas e o pecado. Conseguem agora compreender que as nações da terra mereciam realmente o coronavírus? Os pastores têm dupla vida, têm amantes, mas tudo isto vai se saber quando virá à superfície. Eles corrompem as amantes com o dinheiro dos dízimos, corrompem as amantes com o dinheiro das ofertas. Mesmo num tempo como este, que Deus está a chicotear a terra, há pastores a enviarem conta bancária aos seus fiéis para enviar os dízimos. Você vê, esses são bandidos. Não têm coração pelos seus fiéis. Eles, se de repente irem ajudar em um certo lugar, é como os políticos também que estão a ajudar a população. Tudo isto é no intuito, quando chegarem às eleições, receber votos. É conforme os pastores também. Qualquer pastor, qualquer igreja que estão a juntar donativos, estão a ajudar aí a uma certa área, é simplesmente para ganhar em favor do governo, para ganhar em favor do Estado. Só isto. Não tem nada de bom. Por quê?
Se você procurar saber bem, na sua igreja tem pessoas a sofrerem, tem pessoas a dormirem com fome. Por que eles não começariam mesmo das suas próprias igrejas, dos seus próprios fiéis? Você que está nos acompanhar, desde que o coronavírus começou a chicotear a terra, teu pastor já te ligou quantas vezes para te perguntar se tem comida? Já te ligou quantas vezes? Ele não tem como te ligar. Mas quando se tratava de dízimo, ele te ligava. Alô? Oh, fulano. Você, o salário ainda não veio. Tem que trazer o dízimo. Aquela é a parte de Deus. Quantas vezes te ligaram para te pedir o dízimo? Mas hoje, um tempo em que os fiéis precisam, em que estes pastores, que são lobos, se fossem realmente verdadeiros pastores, irão procurar, neste momento, a ajudar o seu povo. Não ia ajudar outro povo para ganhar favor ao Estado ou como não. Começariam de casa. Você não pode querer ir organizar a casa do outro, simplesmente organiza a tua casa. Mas ele sabe que, como vai se organizar a sua casa, ele não vai ganhar nada. Abandonam a sua casa, vão ajudar a população, vão levar água, comida de cesta básica, e o mundo a pensar que não, a igreja está a fazer o bem. Não é nenhum bem. Esses são malandros, são filhos do diabo. Esses Simão Lutumba, Honório Cutani, Tony Calado, Profeta Eliseu, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Cília Malafaia, Marcos Feliciano, Alejandro Bulhon, Benny Hinn, Tibi Joshua, todos os líderes religiosos, o teu pastor, sim, o pastor da tua igreja, você mesmo que me escuta, o pastor da tua igreja é a encarnação do diabo Satanás. São demônios. Realmente, as nações da terra mereciam o coronavírus e merecem mais que o coronavírus. Pastor Deltamar Costa, as tuas últimas palavras. Eu digo amém ao que o apóstolo disse, e essa é a exata verdade. As nações da terra merecem o coronavírus e mereciam mais do que o coronavírus. Não seria uma surpresa se Deus fizesse hoje como fez nos dias do dilúvio, ou fez nos dias de Sodoma e Gomorra, ou fez no tempo do Egito, porque a geração de hoje está pior do que as gerações do passado. Agora, irmão e apóstolo José, e todos que nos ouvem, e todos que vão nos ouvir no futuro, desde que o profeta Caco Felipe tem pregado há 18 anos, e aquilo que o profeta tem dito, nós temos visto que tem caído em ouvidos surdos. Os presidentes das nações têm se feito surdos, as pessoas têm se feito surdas, os líderes religiosos, os membros de igreja, têm se feito surdos diante do que Deus tem falado. Mas, por outro lado, os filhos de Deus, entre eles, têm ouvido e têm acreditado. E eu gostaria de falar, nas minhas últimas palavras, para todos aqueles que nos ouvem, nos ouvirão, que você tem que investigar por si só. Como o apóstolo Hugo Zé dizia, você tem que ser humilde, como uma criança, deixar o rancor, as mágoas, de um lado, para que você mesmo possa examinar. Você lembra de Filipe, quando ele encontra o Messias, e Filipe acredita que Jesus de Nazaré era o Messias prometido nas Escrituras, e ele prontamente vai chamar o seu amigo Natanael. E a primeira pergunta que Natanael faz a Filipe era de onde ele é. Quando Filipe, penso que de uma forma muito alegre, muito convicta, ele dizia: Natanael, eu tenho encontrado aquele de quem tem falado as Escrituras, o Messias. Natanael pergunta: mas de onde ele é? Filipe diz: ele é de Nazaré. Aquilo soava estranho para Natanael, porque de Nazaré vinham coisas ruins. E ele diz: mas porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Hoje, nós sabemos que o demônio do racismo ainda está na terra. O demônio do racismo ainda está nas pessoas. A escravidão já é história, não existe mais a escravidão como antes, da raça negra. Sabemos que o apartheid é história, a segregação racial na América é história.
Mas o demônio do racismo permanece na Terra. E vemos pessoas ainda com esse demônio em si, nunca se libertou desse demônio do racismo. E quando eles perguntam, se é um profeta que está na Terra, como os profetas da Bíblia, de onde ele é? Ele é dos Estados Unidos, como os profetas dos mormons? Ele é da Europa, como os papas da Igreja Católica? Ele é de Israel? A Bíblia diz que os profetas eram judeus, não há profetas a não ser... E eles têm todo tipo de argumentos. Mas nós dissemos, não, ele é um negro africano da África. Antes que você diga que não pode vir coisas boas da África, antes que você diga que é da África que vem o candomblé, o vodú, as feitiçarias tradicionais, é da África que vem isso e aquilo, você deve ter o comportamento de Filipe, se você é um filho de Deus. Né? E você você tem que ter um comportamento de Natanael, né? E ser humilde para aceitar o convite de Filipe. Filipe disse, já que você não quer acreditar pelo que eu estou te dizendo, você não quer acreditar nas minhas palavras, eu convido que você mesmo venha ver. E Natanael levanta para ir ver Jesus, e antes de conversar com Jesus, Jesus dá um sinal de profeta. Porque os profetas dão sinais que eles são enviados de Deus. E Jesus de Nazaré, sendo profeta, deu um sinal a Natanael. Disse, aí vem um israelita em que não há dolo, ou seja, aí vem um verdadeiro, um puro, um legítimo israelita. Natanael ficou surpreso e disse, mas eu nunca vi ele nunca me viu. De onde tu me conhece? Disse Natanael para Jesus. Jesus disse, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Isso foi o necessário para Natanael crer em Jesus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o seu pastor de lado, você tem que deixar a sua teologia de lado, você tem que deixar as suas tradições, os seus dogmas, as doutrinas de sua igreja, os conselhos dos líderes religiosos. E você mesmo tem que ser humilde para vir ouvir este profeta. Em uma outra ocasião, uma mulher à beira do poço ouviu Jesus por 5 minutos. Ela já acreditou. Filipe, nos primeiros minutos, já acreditou. Zaqueu acreditou. E muitos do tempo de Jesus acreditou, mas Jesus não está aqui. Você não pode ir ver Jesus. Há um tempo de 2000 anos que separa nós de Jesus, que separa você de Jesus. E você tem que ser humilde para saber que Deus é soberano. Não é ninguém na terra que vai dizer quem Deus vai usar. Se Deus levantou Cacô Filipe, um negro africano, ele é soberano para isso. E os grandes homens da terra, como Donald Trump, Bolsonaro, presidente da Alemanha e da França, se eles forem filhos de Deus, eles vão ter que ser humildes para reconhecer que Deus hoje fala por meio de um negro. O meu conselho, o meu convite a você que nos escuta, que ainda não crê em Cacô Filipe, é você fazer como Natanael. Levanta, sai da sua igreja, sai desse paganismo religioso e venha ouvir o profeta Cacô Filipe por meio de suas pregações, ou por meio de suas entrevistas, ou por meio dos seus pregadores, e que Deus possa ajudar, abençoar e trazer todos os seus filhos que têm os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo para conhecer e acreditar no profeta Cacô Filipe para serem salvos. Amém. Deus abençoe, amado pastor Deltamar Costa. Deus abençoe também você que disponibilizou o teu tempo para poder acompanhar-nos. E eu simplesmente recomendo-te na graça de Deus e que Deus, Ele mesmo, faça-te compreender o que você não compreende. Deus vos abençoe e convido-vos mais uma vez, vão no Play Store se tiverem um telefone Android ou vão no App Store se tiverem um telefone iPhone, procuram por Profeta Cacô Filipe. Instalam o seu livro, o seu aplicativo Profeta Cacô Filipe, que está entre parênteses oficial, instala, leia as suas pregações e tire as suas próprias conclusões. Aproveita este momento de quarentena, este momento que todo mundo está em confinamento. Aproveita este momento, leia, e que a minha oração é simplesmente que a graça de Deus esteja contigo e que seja você e Deus. Amém. Obrigado.